Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Aula esta dedicada a você que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos, ok? Queria dizer que é um prazer imenso ter você novamente aqui no meu canal. Prepare-se para mais uma videoaula. Evite que qualquer coisa distraia a sua atenção. Foco centrado na aula, ok? E de suma importância também que você tenha assistido às aulas anteriores, que a de hoje é só de resolução de problemas, só de resolução de questões, né? E nós vamos contemplar algumas questões importantíssimas, né, de custo, contemplando aquilo que a gente já viu na aula teórica, né? Custo direto, custo indireto, custo fixo, custo variável, e estoques, né, custos unitários e estoques de produtos acabados e inacabados, ok? Ou em elaboração, como queira chamar, né? Então, é de importância vital que você tenha assistido às outras aulas, que essa aula é somente de resolução de questões. Oportunamente lançaremos mais aulas sobre esses assuntos também, somente de questões, né? Para você ficar craque nessas questões de custo. Se você está gostando desta aula e gostou das anteriores, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a sua colaboração para o crescimento do canal. Seja um partícipe dele. E qualquer dúvida, mande para ma6@gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo, ok? Vamos lá às questões de hoje, né? Como é que a gente vai trabalhar essas questões? Observe. A Lunar Equipamentos de Mergulho produziu em setembro de 2021 1.300 peças de roupa de mergulho com os seguintes gastos. Então, vamos lá. Tecido, 45 por unidade, mão de obra, 35 por unidade, frete, 7 por unidade, etiquetas com identificação de tamanho 1 por unidade, 1,5, comissão de vendas de 10%. O que é que o examinador pede? Sabendo que o preço de venda por unidade é 245, tendo sido vendido 1.100, ele quer o custo direto da produção total. Né? Ele quer o custo direto da produção total, certo? É isso que ele está pedindo, é o custo direto da produção total. Ok? Então, o custo direto da produção total, vamos ver como calcular, né? Ou seja, o custo direto é aquilo que faz parte daquele conceito de custo direto, né? E observe que em setembro ele produziu 1.300 peças. E aí ele dá como alternativas A, B, C, D e E, 5 alternativas. Muito simples, né? Você resolver essa questão. Se você assistiu a aula teórica, eu tenho plena certeza que você não erraria essa questão numa prova, né? Então, você começa a perceber que eu tenho aqui tecido, né, o custo direto. Vamos ver o que é que importa no custo direto, né? Então, o custo direto, você tem aqui tecido, 45 por unidade, coloquei aqui, mais 35 por unidade, que é a mão de obra, mais as etiquetas que vão fazer parte de cada roupa, né? E multiplicado exatamente por 1.300, que é a quantidade da produção, né? Então, dá 105.950. Observe que frete ele não especificou. Se ele tivesse especificado, por exemplo, que o frete era para o transporte do tecido, aí sim ele fazia parte do próprio custo do tecido, né? Ele seria adicionado ao custo do tecido, mas não é, tá? Também comissão de vendas, tá? Lá para quando você vai fazer uma DR é importante a comissão de vendas, né? Como despesa de venda, mas não aqui, ele só quer o custo direto. Então, somando isso, dá 105.950 e 105.950 é a letra C, C de casa. Uma questão belíssima. Se você, evidentemente, assistiu às aulas teóricas, você com certeza acertaria em cheio essa questão, né? Vamos lá, a questão 2. É incorreto apontar como custo de conversão. Nessa primeira frase aqui, duas coisas eu poderia lembrar, atenção. Custo de conversão, que nada mais é do que a gente falou também sobre custo de transformação, e é incorreto apontar, olha, ele não quer saber o correto, ele quer saber o incorreto. Já me deparei com muitos alunos meus em sala de aula, pessoal que fez concurso, que na hora, professor, não vi que estava escrito incorreto. Então, você tem que ter calma, ler com atenção cada questão, né? Isso não quer dizer que você não saiba, é simplesmente a pressa, né? Aquela agonia de querer resolver. Às vezes a questão é muito fácil, mas veja,
tenha paciência com todas elas, tanto mais difíceis quanto com as fáceis, né? E aí, depreciação de equipamento, salário de funcionário da fábrica, salário de supervisão e matéria-prima. A gente viu lá no custo de conversão e transformação, é tudo aquilo exceto matéria-prima ou material direto, vamos chamar assim, né? Isso não entra. Então, como é incorreto apontar, a única letra que tem um dado errado é a letra E, ou seja, é a alternativa E, matéria-prima. Matéria-prima não faz parte do custo de conversão, e sim do custo primário, né? Que é mão de obra direta e matéria-prima, né? Ok? Então, o custo primário é matéria-prima, ou, como diria assim, material direto, né? Observou? Quer dizer, custo primário é matéria-prima, o material direto, né? O restante é tudo transformação, salário, depreciação, energia elétrica, tudo é custo de transformação e conversão, ok? Vamos lá aqui, mais uma questão importante aqui para vocês. O administrador de uma empresa recebeu as seguintes informações da produção, né, de setembro de 2021. Estoque inicial de produtos acabados, estoque inicial de produtos inacabados ou em elaboração, vamos chamar assim, né? Produtos acabados durante o mês, produtos inacabados no final do mês, ou seja, produtos em elaboração, custo dos produtos vendidos, né? Tá aí. Com base nisso, utilizando os valores informados, é possível identificar que no mês seguinte, ele está trabalhando em setembro, ele quer saber no mês seguinte, os estoques iniciais de produtos acabados e inacabados serão, respectivamente. Ele colocou aí A, B, C, D, E. Tá? E aí você começa a perceber o seguinte, vou grafar aqui algumas coisas importantes que você tem nessa questão para lembrar. Isso não quer dizer que você não saiba. Olha, produtos acabados, estoques iniciais de produtos acabados, produtos inacabados ou em elaboração, né? Produtos acabados durante o mês, isso aqui é o que? É o CPA, né? Custo de produtos acabados, né? Isso aí é o CPA, a gente se lembra logo dele, né? O CPA é importante a gente trabalhar com isso aí, tá certo? Então, esse CPA é de importância vital a gente trabalhar, ok? Então, esse estoque de produtos acabados é importante. Ó. Produtos inacabados também, ó, tá vendo? Estoque de produtos inacabados no final do mês. Ó. Quer dizer, esse estoque de produtos inacabados no final do mês já é o estoque inicial do outro mês de produtos sem elaboração, ou seja, inacabados, né? E custo do produto vendidos. Então, ele deu uma série de dados, né? Para isso, é importante agora a gente se lembrar naquela aulinha que nós tivemos, que fala daquele gráfico, né, que eu disse que resolve 99,9% dos produtos de custeio por absorção, né? Das questões de custeio por absorção. A mão de obra direta, mais, mais matéria-prima, mais CIF, vai ser igual ao CPP, custo de produção do período, estoque inicial mais CPP menos estoque final de produtos de elaboração, dá exatamente o CPA, né? Custo de produtos acabados. Mas veja, logo aqui nós vamos observar que temos a primeira equação importante desse gráfico aqui, certo? Eu vou tentar grifar aqui ela, a coisa mais importante. Essa equação daqui é importantíssima, tá vendo? Se eu somar matéria-prima, mão de obra direto e CIF, eu tenho exatamente o meu CPP. E outra coisa importante que a gente vislumbra aqui é que a questão já deu, né? Eu vou até marcar aqui, ó, cores diferentes, ó, estoque de produtos inacabados no final do mês. Ele já deu aqui, ó, 1.900. Então, você começa a perceber que esse 1.900, como é estoque final de produtos acabados no final, inacabado no final do mês, ele passa a ser estoque inicial do próximo mês. Então, já tem aqui, né, você, um aluno esperto, conhecedor do assunto, já sabe aqui que só pode ser a letra C, D e E, porque eu já tenho aqui o valor, tá vendo? O estoque de inacabado no final do mês é estoque do outro mês. Eu estou tratando aqui setembro e um outro mês é outubro, né? Então, você vai começar a perceber que você já tem esses valores. Fora isso, eu vou correr um pouquinho mais com esse gráfico. Então, aqui eu tenho que outra equação importantíssima que eu vou grafar aqui, só lembrando da aula teórica que nós tivemos. Veja, é isso aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar aqui estoque inicial de produtos acabados mais CPP
menos estoque final de produtos em elaboração ou inacabado, vai dar o CPA. Está vendo? Outra equação que nós mostramos lá, importantíssima, está aqui, né? E aí eu vou começar a trazer para cá mais informação que eu tenho na questão, né? Olha lá que coisa interessante. E aí você vai ver que eu tenho estoque inicial de produtos acabados, ó, estoque inicial de produtos acabados, 35 mil. Eu vou e coloquei aqui, ó, substituindo nas caixinhas, tá vendo? Também eu tenho mais outra coisa importante aqui, o CPA, ele deu aqui, ó, CPA, produtos acabados durante o mês, ou seja, custo de produtos acabados durante o mês, 38.500. Então, aí eu vou, evidentemente, grafar isso aqui para lhe mostrar mais duas coisas importantes. Primeiro, esses 35 mil, veio para cá, tá vendo? 35 mil eu trouxe para cá, certo? Depois eu vou, evidentemente, trazer o 38.500, né? Vou pegar aqui outra cor para ficar mais fácil ainda, outra cor. 38.500, tá vendo aqui, ó? 38.500, eu trouxe para cá, tá vendo? Então, eu trouxe os valores que ele me forneceu na questão para esse gráfico aqui, certo? E aí, observa que agora eu tenho aqui outra equação de suma importância para a gente trabalhar, né? Essa outra equação daqui, vamos colocar ela aqui de preto, né? Seria essa equação aqui, ó. Tá vendo? Isso mais isso menos isso dá exatamente o CPV, o custo de produtos vendidos. Mais uma coisa interessante, mas nós temos o CPV, né? O CPV foi dado, o custo de produtos vendidos, né? Se você observar, existe um custo de produtos vendidos. Ele foi dado, eu vou simplesmente transcrever para cá, tá vendo agora? Vou pegar aqui os 45.600 e trazer para aqui, pronto. Então, eu trouxe as informações importantes que estão aqui para esse gráfico, né? E observe, o que é que ele pede, né? Primeiro, com relação ao estoque final de produtos em elaboração ou inacabados, ele já deu, né? Porque é 1.900. Se ele é final de um mês, é início do outro mês. Outra coisa importante que a gente precisa perceber é que ele agora está pedindo o estoque final de produtos acabados, que é os estoques iniciais do outro mês, de produtos acabados e inacabados. Então, você já tem um estoque de inacabados e esse estoque final de produtos acabados aqui é o estoque inicial do outro mês. Então, basta agora calcular isso. Ó. Isso mais isso menos isso vai ser igual ao CPV. E aí, simplesmente, nós vamos fazer uma formulazinha aqui bem simples. Ó. Então, 35 mil, né? 35 mil mais 38.500 menos estoque final de produtos acabados vai ser igual a 45.600. Daqui você tira o valor de estoque final de produtos acabados, 27.600, né? 27.600 está aqui. Então, a partir desse momento, você já sabe de antemão qual é o estoque final de produtos acabados, né? Então, o estoque final de produtos acabados é exatamente 27.900. Então, só pode ser essa letra aqui, ó. Olhe, 27.900, né? 27.900 com mais 1.900, que foi dado, né? O examinador foi generoso até, né? Para você não pesquisar, porque ele podia não ter dado isso, podia ter dado outras informações aqui para você calcular também, através dessas equações, esse valor, mas ele foi muito bom, benevolente, já entregou para você. E aí, você, nesse valor, você só tem a letra E. 27.900 é estoque final de produtos acabados de um mês, que é estoque inicial do outro mês. E a outra letra seria o estoque final de produtos de elaboração de um mês, é estoque inicial de produtos de elaboração do outro mês, né? Então, questão muito boa, muito bem bolada, e que, evidentemente, você, se você assistiu às nossas aulas, você com certeza logrou êxito nessa questão. Tá? Vamos mais uma questão. O comportamento do custo em função do seu nível de atividade mostra-se de duas formas, fixa e variável. É possível identificá-la respectivamente como sendo, né? Então, ele está dando aqui 5 conceitos de custo fixo e variável, né? Nós temos uma aula só falando de custo fixo e variável. Nessa aula nós temos, evidentemente, questões de assimilação e questões de fixação. Então, custo fixo é aquele que não muda em função da produção, e custo variável é aquele que muda em função da produção. Por exemplo, matéria-prima, quanto mais eu produzo, mais eu gasto de matéria-prima, né? Coisa bem simples, né? Então, se você observar pelos conceitos que tem aí, apenas a letra A, né, tem o conceito correto. Custo fixo é aquele que não varia em função do nível de produção e custo variável é aquele que se altera na medida em que ocorre mudança no volume de produção. Né? Então, você veja que o custeio, o custo variável, quanto mais eu produzo, mais eu gasto com ele. Né? Ok? Mais uma questão interessante, belíssima, inclusive, né?
Determinada empresa industrial trabalha com 2 tipos de produtos, né? E ele vende cada um por 40 já líquidos de tributos, né? E aí ele botou classe 1 e classe 2, aqui produtos classe 1 e produtos de classe 2. E botou custo direto unitário, a produção em unidades, quanto é, a venda unidade, quanto é. E considerando que o valor de 280 mil refere-se ao custo indireto total da empresa e é apropriado aos produtos conforme percentual de distribuição do custo direto total da produção, os custos totais de cada tipo de produto fabricado serão respectiva e aproximadamente, né? Respectiva e aproximadamente, né? E saiu botando aqui A, B, C, D e E, né? Observe, vamos aqui grifar uma coisa importante que você tem aqui nessa questão, tá certo? Primeiro, ele deu aqui o custo direto unitário. Depois, ele falou aqui de as unidades produzidas e as unidades vendidas, né? Tanto de classe 1 como 2. Depois, ele falou sobre o custo indireto, né? E ele disse uma coisa importante aqui, ó. Ele tem um rateio conforme o percentual de distribuição do custo direto total de produção, né? Então, eu preciso conhecer o custo direto total de produção para saber a base de rateio para esse custo indireto, né? E ele quer saber os custos totais de cada produto fabricado, classe 1 e classe 2, né? Então, a partir daí, nós podemos identificar cada um desses valores, tá certo? Vamos para um novo slide com a planilhazinha, né? Então, classe 1 e classe 2. Classe 1 já deu custo direto unitário em real 14,50, 15,50. A produção de unidades 120 mil, 135 mil. O custo direto total, né? Ele é evidentemente que eu vou ter que saber esse custo direto total, mas é só multiplicar 14,50 por 120, dá 1.740.000 para a classe A, e 15,50 versus 135 dá 2.092 para a classe 2, né? E aí eu tenho que calcular minha base de rateio, porque ele já disse que é em função do custo direto total. E aí fica simples, né? Bastante simples até, né? Basta aqui eu recorrer da seguinte maneira, eu venho aqui, vejo quanto isto vale disto aqui, tá vendo? Quanto 1.740 vale de 3.832.500, dá 45,40%, né? E aqui 2.092, quanto vale de 3.832.500? 54.600, né? 45,4% percentual de rateio para a classe 1 e 54,6% para a classe 2. Mas qual é, isso aqui é minha base de rateio, mas qual é o valor que eu vou ratear? É o CI total, né? O custo direto total, 280 mil. Então, se eu pegar 45 mil, 45,4% de 280 mil, vai ter exatamente a primeira base de rateio, não é? 45% de 280 mil, e você vai aqui chegar a esse valor, 127.120, né? Essa é a primeira base de rateio, né? Qual é a minha segunda base de rateio importantíssima? Eu pegar 54,6% de 180 mil e calcular isso e jogar aqui, ó, dá 152.880, né? E aí eu calculei os dois valores, né? 45,4% dos 280 mil e 54,6% dos 280 mil dá 152.800. Se eu somar esses dois, prova dos 9, né, se eu estiver fazendo o cálculo apressadamente, se eu somar os dois, eu vou achar 280 mil. E aí eu tenho minha base de rateio. Então, eu tenho como é a minha distribuição dos custos diretos na classe 1 e classe 2, né? Qual é meu CD total? Ele já deu 1.740.000, 2.092. A gente já calculou aqui, multiplicando isso por isso, por isso. Agora, se eu somar o meu CI total mais o CD total, eu vou ter exatamente qual é o meu custo da classe 1 e da classe 2. Então, meu CD total, meu custo total seria 1.862.120, somando este com este, e 2.245.380, somando este com esse. E lá da letra B, né? Então, o que ele pede é o custo total, e aí está englobando os custos diretos e o custo indireto. O custo direto ele deu, e o custo direto deu através do custo indireto. Você sabendo a base de rateio, você veja que nós temos uma aula de base de rateio, rateamos a mesma questão, né, sendo rateada por várias maneiras, por horas de máquina, por homem-horas e assim por dentro, por área e tudo mais.
com mão de obra direta e tudo mais, então você começa a perceber que fica fácil a questão, né? Então, meu custo total para classe 1 é esse, classe 2 é esse, da letra D, né? Temos 5 questões, né? Mas na frente nós vamos lançar mais 5 questões também sobre esses assuntos. Então, sobre determinados assuntos, nós vamos lançar em torno de 10 questões, tá? Então, CDU e assim por diante. Se você gostou desta aula, inscreva-se das aulas anteriores, é importante que você faça inscrição, é importante que você compartilhe nas suas redes sociais, socialize a informação e qualquer dúvida mande para o meu canal, né? Dizer que foi um prazer imenso ter você novamente no meu canal. Estudar é importantíssimo, você precisa estudar, se preparar para a vida, né? E até uma próxima aula, né? Deus lhe abençoe sempre.